Presidente Traiano, uma boa tarde a Vossa Excelência. Na figura de Vossa Excelência, eu quero saudar todos os deputados, deputadas e a imprensa que nos acompanha. O senso comum costuma afirmar que políticos são todos iguais. Mas esse é um grave engano cometido pelas pessoas que pensam assim. Muitos são os aspectos que diferenciam um político do outro, um vereador do outro, um prefeito do outro, um deputado do outro, uma deputada da outra. Hoje eu quero falar um pouquinho dessa diferenciação. O papel, o tamanho do Estado está presente no centro desse debate político. Interessante é que aqueles que defendem o Estado mínimo não querem de fato diminuí-lo. Antes, na verdade, querem ampliar as oportunidades de negócio para o capital, para empresas privadas. A diferença entre Estado mínimo e Estado mínimo de políticas públicas para a sociedade é gigantesca. Querem, no fundo, fazer com que o Estado tire dinheiro de investimento público para passar para a mão do mercado, para o grande negócio. É disso que eu quero falar aqui. Qual tipo de político que está governando o Estado do Paraná? Quem que está ali do lado da rua, no Palácio do Iguaçu? Se ele dirige o Estado como sendo um ente público a serviço do seu povo, ou utiliza o Estado para atender as necessidades do grande capital, de grandes corporações e de grandes empresários. Eu tenho citado com frequência aqui o caso da Copel. A Copel, que foi agora apontada pelo Ministério Público, que vai acompanhar o conflito de interesses ocorrido na venda da Copel Telecom. Uma vez que um diretor da Copel Telecom participou da venda e hoje é dirigente da empresa que comprou a Copel Telecom. Mais do que isso, a forma como a empresa está cuidando do dinheiro público, ou repartindo esse dinheiro público. É notório o que está acontecendo na Copel. 5,1 bilhões de lucro, do qual optou-se em repartir 65% do lucro adquirido para várias corporações e para um grupo governante que pensa em privatização, empresa pública deficitária, que não tem eficiência, deixa ela na mão de empresas públicas, inclusive, e de fundos públicos de outros países. É uma contradição. Quando o Fundo da Previdência, da Polícia e dos Bombeiros, da cidade de Los Angeles, ganha na ação da Copel, na valorização, é um desrespeito à Polícia do Paraná. Ao que ocorreu ontem, por exemplo, falado aqui pelos meus colegas deputados. Quando o Fundo de Previdência de professores de Nova York ganha dinheiro com o aumento da energia e na distribuição do lucro, é um desrespeito não só aos professores do Paraná, mas à classe dos servidores e principalmente ao povo paranaense. Quando o Fundo de Previdência dos aposentados do estado da Califórnia ganha dinheiro na Copel, porque o governo do Paraná resolveu repartir mais os seus lucros do que os 25% mínimo exigido pela lei, é uma decisão política que favorece estrangeiros. Quando o Fundo de Previdência de Utah, nos Estados Unidos, ganha dinheiro, a gente está vendo isso. Quando o Fundo de Investimento do State Street, da Irlanda, ganha dinheiro, é uma escolha política. Não é com o povo paranaense que eles estão preocupados. Muito pelo contrário, é em alimentar fundos estrangeiros de investimento. Da Ford Motors, que é outro acionista. Da Caterpillar, que é outro acionista. Da Previdência da IBM, que é outro acionista. Do Fundo Global de Investidores da Aliança. Ou ainda, da BlackRock, maior fundo de investimento do mundo. O governo paranaense optou em fazer da Sanepar um balcão que favorece quem não tem origem paranaense, sangue paranaense e muito menos compromisso com o Estado do Paraná. A tarifa já levantada aqui, hoje na Copel, é 15% mais cara. E por que ela é mais cara? Porque se optou em não repatriar o lucro e dividir. Você que está me ouvindo agora, que paga R$1.000 no seu mercadinho de energia elétrica, a conta era 850. Você que está aí,
e que paga 200, a conta era 170. O governo optou em dividir 3,1 bilhões, que equivale a 65%, no lugar de dividir o 1,2 bi, que é o mínimo constitucional. Ou seja, 1,9 bilhões repartido para o grande capital. E não param de cair notícias tristes quanto a Copel. Cada dia é um problema. Hoje eu me deparei com uma situação tão ruim quanto a denúncia feita aqui pelo soldado Fruit, que falou dos contratos de empresas, ou melhor, de escritórios de advocacia junto à Ferroeste. Eu tenho aqui em minhas mãos um pregão, aliás, um aviso de licitação da Copel e o outro da Compagás, ambas empresas públicas do Paraná. E pasmem, o modelo adotado para fazer esse aviso de licitação é quando chega o valor do serviço colocar sobre sigilo. Está aqui. Eu fiquei horrorizado. Existe uma autorização legal para praticar isso, fazer uma licitação e colocar o valor sigilo. Mas é uma prática que não condiz com o governo da compliance, não condiz com o governo da transparência, ou pelo menos não é o que o governador Júnior anda falando na televisão 24 horas. 24 horas que o Paraná é 5.0, turbinado, rebaixado, tunado, sei lá o nome que deram para esse raio de carro. Mas não é nada disso. É um governo que não mostrou para a população para que veio. Olhem só, no edital da Compagás, cuja publicação é do dia 7/4, os acolhimentos para início das propostas é no dia 15/3 que teve. A abertura dia 4/5 e o valor sigiloso. O edital é para registro de preço para eventual e futura contratação do serviço de calibração e troca de sensores para o equipamento detector de 4 gases. BW Tecnologias Gás Alert Max ST 2, defector CO2, texto 317.3. Gente, é uma prática imoral, não transparente. Não dá para acreditar que as empresas públicas do Paraná, além de optarem em repartir o lucro para o mercado internacional, quando vai promover uma licitação, use esse detalhe sigiloso. Não é um detalhe, é uma opção. Permitido? Permitido, mas quase não usado. Aliás, eu vou fazer questão de ler amanhã o compliance, a lei do compliance do Estado do Paraná. Ela não recomenda, mas os dirigentes das empresas públicas do Paraná, nomeados pelo governador, praticam. Mas é uma contradição. Olha, nós não estamos falando do Estado mais transparente do Brasil, segundo a propaganda. Nós não estamos falando do Estado que mais investiu para se apurar problemas. Nós não estamos falando, não estamos falando desse Estado, porque ele não existe. Esse Estado fica na telinha do celular. Esse Estado, quando desliga o rádio, ele some. Esse Estado, quando você desliga a televisão, ele não existiu de fato. O que a gente tem é uma sequência de erro, uma sequência de entendimento do papel do Estado. E por que todos os políticos não são iguais? Porque tem gente que não pensa assim. Tem gente que entende que o Estado tem que servir ao seu povo, ampliar o serviço de saúde pública, descentralizar o serviço público. Aliás, o Estado do Paraná investiu nos 3 últimos anos o mesmo percentual na rúbrica de saúde, mesmo desconsiderando uma pandemia. O Estado do Paraná é o Estado que apresentou 17 bilhões em renúncias fiscais. E não tem transparência também, porque a gente nem sabe quem são as empresas, os CNPJs ou os CPFs que são beneficiados. Talvez porque eles também façam parte da turma de Wall Street. Talvez porque eles estejam em Berlim, Tóquio, Nova York. Talvez porque não pode dizer, porque é sigiloso, assim como a licitação da Compagás e da Copel Telecom. É sigilo atrás de sigilo. Parece que aprenderam com o Bolsonaro, que botou sigilo no cartão corporativo que usa, que botou sigilo se tomou vacina ou não, que botou sigilo no que acontece com o Brasil. Criaram
Deputado Arilson, o senhor tem 1 minuto para concluir. Criaram Ctrl+C, Ctrl+V, de Brasília para Curitiba. Do estado, da capital do país, para o estado do Paraná. Mas o povo paranaense não quer Ctrl+C, Ctrl+V, não. Nós queremos originalidade. Nós queremos, governador Júnior, que a gente construa um Paraná, de fato, inovador. Mas inovador não é no conceito da propaganda. Inovador é na ação de transparência. Inovador é não fazer licitação com sigilo no valor. Inovador é ter o portal da transparência alimentado. Inovador é ter à disposição, aqui dessa casa, quem são os beneficiados da farra bilionária de isenção fiscal do Paraná. Inovador é isso. Nova política desse jeito, eu estou fora.